بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muito bem-vindos para essa segunda fase das histórias, a Sira Nabawiyya, a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para quem não estava, a aula passada a gente explicou mais ou menos sobre isso, sobre a história do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é a história dos outros profetas, mas não árabe, qissa. Mas na história do profeta, o profeta sallallahu alaihi wasallam significa a Sira Nabawiyya quer dizer o caminho do profeta. A Sira quer dizer, é como se fosse assim, estudar a Sira dele, a história dele e seguir, andar, Sira, a Sayr. É mais ou menos nesse significado, ela de tão importante que ela é a história do profeta sallallahu alaihi wasallam. Espero que os nossos irmãos da internet estejam seguindo, acompanhando e tivesse dúvidas no site da própria mesquita, pode colocar perguntas, pode colocar no Facebook também suas dúvidas, suas perguntas. Tem muitos irmãos que já têm o meu contato direto, eles fazem perguntas sobre as histórias e sobre as palestras. Toda vez que sai na internet a palestra, o pessoal faz perguntas e põe em colocação, tira dúvidas, né, sobre isso. E espero que todo mundo fique à vontade. Quem quiser tirar dúvidas, esteja à vontade, inshallah, para a próxima semana. Na outra vez, para a próxima semana que já entra na internet. Da outra vez, há 15 dias atrás, quando a gente fez a primeira parte da história do profeta sallallahu alaihi wasallam, na verdade não começamos com a história do profeta sallallahu alaihi wasallam, começamos com o que vem antes do profeta, né? Desde Sayyidina Ibrahim, do Sayyidina Ismail, que é os avós anteriores a ele. Allahu Alam, o tempo, a gente no islamismo não calcula tempo, não estabelece datas, porque só Allah subhanahu wa ta'ala sabe desse tempo. Pode ser, alguns historiadores falam 40 mil anos, da época do Sayyidina Ibrahim até hoje, pode ser mais, pode ser menos. Quer dizer, inclusive esses acontecimentos que a gente fala antes de chegar à história do profeta sallallahu alaihi wasallam, prova que tem milhares e milhares de anos que passaram antes, né? Como acontece, e essa palestra de hoje tem 3 ou 4 partes que prova como a bid'ah, a invenção, a criação, a inovação que a gente inventa, como ela muda a situação, como ela muda a história, como ela muda o nosso comportamento, a religião, a própria religião ela muda as regras, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas invenções, essas inovações que a gente vê e a gente faz. Quando muita gente fala assim, vamos supor, que está fazendo a leitura do Corão, vamos supor, por um morto, aí fala, o que tem de bid'ah nisso? Só que quando você vê o resultado, com o passar dos anos, você vai ver o que tem de bid'ah nisso. Você vai ver a gravidade disso, que as pessoas começam a aumentar. Eu sei, principalmente na nossa terra, no Líbano, eles fazem essa leitura e começaram a desenvolver. Antes era 3 dias após da morte, quer dizer, dentro da Sunnah ainda, dentro do limite. Depois passaram uma semana. Hoje, muita gente não aceita fazer uma semana só, faz 40 dias. Quer dizer, está seguindo o quê? Os cristãos. Está seguindo exatamente como os cristãos fazem com a pessoa que morre, né? E a gente, enquanto isso, a gente está pensando que a gente está fazendo islamicamente. Por quê? Porque está lendo o Corão, não é bid'ah, não é normal. Bom, não é bid'ah, ler o Corão não é bid'ah, mas você pode ler o Corão fora desse época. Não inventa motivos do Corão que não existe. O Corão é obrigatório você ler, obrigatório, é lei, é ibadah, né? Adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é assim, mas não para motivos específicos. Qualquer hora, porque quando você está recitando o Corão, você está falando com Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você escuta, você está escutando Allah falar. Entendeu? Como é que é a diferença? Quando você escuta alguém recitando o Corão, fita ou pessoa ou alguma coisa, você está escutando como se Allah está falando com você. E quando você recita, você está conversando com Allah subhanahu wa ta'ala. Você vê como é que é a comunicação? Quer dizer, é obrigatório fazer isso. Enfim, falando isso, estou dando exemplo das bid'ah, que isso queria, né, que as pessoas criaram, e a gente vai ver no decorrer da história como essas bid'ahs chegaram à gravidade, se tornaram graves depois, né? No início,
No início, antes da gente falar das bid'ah, e antes da gente falar o que elas fizeram, a gente vai falar um pouco da mudança em Meca, né? Isso prova também da história, como que a história foi aumentando e como o tempo deve ser gigante, deve ser muito grande, muito mais do que a gente imagina. Lembram, no início a gente falou que quem veio para morar com a Hagar, a esposa do Sayyidina Ismail, a mãe do Sayyidina Ismail, e o Sayyidina Ismail, quem veio para morar com eles, a cabila chama Jurhum, do Iêmen, Jurhum, tá? Tem chocolate hoje, viu? Jurhum, a cabila, tá bom? Só que depois de passar do tempo, muito tempo, esse Jurhum diz que, subhanallah, como é que hoje a gente olha a nossa situação, né? A gente estava conversando agora fora de que aconteceu ontem, quase tentaram mandar míssil em cima da Kaaba, em cima de Meca, né? Do Iêmen. Subhanallah, a situação está chegando à gravidade extrema. Por quê? Porque por falhas dos muçulmanos. E isso aconteceu em Kaaba naquele tempo por falha dos que não eram muçulmanos, mas eles estavam cuidando do Kaaba. Estavam cuidando muito bem. Enquanto eles cuidavam, estava bem. Mas quando eles começaram a falhar no cuidado, esse Jurhum, veio uma tragédia para eles, em cima deles. Veio outra cabila mais forte do que eles, aliás, duas cabilas mais fortes do que eles, e dominou a Kaaba, expulsou eles do Kaaba. Quem quis ficar sobre o domínio deles, quem morreu, morreu, quem fugiu, fugiu, e quem quis ficar com eles, ficou, mas sobre o domínio deles. Essa, Khazraj não, Khuza'a, essa outra cabila que atacou a Meca, Khuza'a, a principal. E sobre ela, o líder dela lembram bem desse nome. Esse nome, ele é o mal em pessoa. É o mal em pessoa. O nome dele é Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay. Esse homem era o líder dessa cabila Khuza'a. O que ele fez? Atacou Meca, expulsou Jurhum, que cuidava, que era da época do Sayyidina Ismail, expulsou eles de lá, mas só que Jurhum, antes de fugir, a fonte de riqueza de Meca, que todo mundo corria lá, antes de ser construído, o que era? Era água, Zamzam. Né? Jurhum, quando viu que está perdendo a batalha, o que ela fez? Enterrou. Sumiu. Bir Zamzam, ele sabia que tinha uma fonte de água riquíssima. Aí eles enterraram, mas enterraram bem, né? Disfarçaram bem que ninguém mais sabia onde existia. Talvez até o próprio povo do Jurhum, os antigos que viviam lá, não sabiam mais onde que era. Aí outra cabila entrou, começou a comprar água de fora. E com a esperança de achar água, mas não achou. Subhanallah, não achou água. Aí Jurhum foi embora e essa cabila ficou lá. Esse homem, Amr, era tão forte e tão respeitado e tão, mal, ele fazia cada ordem, cada regra, cada coisa assim, mas ele era generoso e muito rico, milionário. Todo Hujjaj que vinha, mesmo com coisas erradas, vinha Hujjaj de Meca, naquela época. Todo Hujjaj que vinha, ele que bancava a comida deles e a água deles. Ele que bancava, entendeu? Eles tinham riqueza por trás disso, mas a hospedagem, ele era muito generoso, ele bancava tudo. Até que ficou assim desse jeito, até que um dia, esse Amr era comerciante também, né? Um dia ele saiu com caravana para o Sham, para fazer comércio, para comprar, vender, essas coisas. Ele foi com caravana lá, chegou lá, tinha a cabila lá, chama cabila de Amaliq. Amaliq significa os gigantes. Os caras muito gigantes mesmo. E o apelido deles era o Amaliq, os gigantes. Chegou lá e comércio, e todo mundo conhecia ele, sabe quem é o cara, né? E hospedagem daqui, hospedagem dali. De repente ele viu eles fazendo uma coisa estranha. Até então, até esse dia, todo o povo de Kaaba, em volta de Kaaba, era ala tawhid. Era povo que adorava Allah subhanahu wa ta'ala, só Allah. Não tinha incredulidade, não tinha ninguém que acreditava em outros ídolos, outros deuses. Até que esse cara chegou em Sham, esse Amr. Por isso que eu estou falando para vocês, prestem atenção na história dele, que ele é o mal em pessoa.
Aí ele viu eles adorando coisas diferentes. O que é isso? O que vocês fazem com isso? E eles falaram, são nossos deuses. Adoramos eles. Adoramos, pedimos para eles água, eles trazem água, pedimos comida, pedimos riqueza, eles nos ajudam para isso. E ao mesmo tempo, eles nos ajudam a nos aproximar a Allah. Hoje, os que adoram Allah subhanahu wa ta'ala, que tem estátuas como símbolos, eles falam isso ou não falam? Fala a mesma coisa. Isso daí nos leva, nos aproxima a Allah. E vou dizer uma coisa. Tem grupos, não vou dizer o nome, tem grupos de muçulmanos, nossos, infelizmente, que eles acreditam em líderes. Reza pelos líderes. Pede para os líderes. E quando você fala para eles, isso é incredulidade, eles falam, não, a gente não faz parceiro a Deus. Deus é único. Mas esses líderes mortos já intercedem. E quando você fala para eles como pode interceder com Allah, sendo que Allah não precisa de nenhum intermediário, Ele está com as portas abertas e misericórdia aberta para qualquer um. Para que você precisa de um ídolo e ainda morto, sendo que o morto não consegue nem se ajudar? Vai te ajudar? Aí ele fala, mas ele intercede. Aí esses dias eu vi um vídeo que fala sobre isso, aí o líder fala assim, mas espera aí, no dia do juízo final, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou que no dia do juízo final ele vai interceder pela sua nação? Olha só a comparação. Quer dizer, pode interceder? Sahih, Sayyidina Muhammad, está certo, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, mas adivinha por quê? A gente estava comentando isso, eu e o Jihad hoje no caminho para cá, sobre isso. Como é que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam intercede? Que direito que ele tem para interceder? É porque todos os profetas e mensageiros tiveram uma chance e uma súplica muito especial que Allah aceita e atende na hora. Só que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam guardou essa súplica para interceder para a gente no dia do juízo final. Guardou, ele não fez súplica aqui. Quantas vezes ele passou fome? E o anjo vinha, falava para ele, o que você quiser, pede, só pede. Ele falava não. Quantas vezes que foi judiado, que o anjo vinha, quer que a gente feche essas duas montanhas em cima desse povo? Ele falava não. Guardou as súplicas importantes. Para quê? Para interceder. Mas quando? Quando a gente está, nós e ele, vivos no dia do juízo final. Não hoje. Hoje não. Hoje, se você falar que você está pedindo a intercessão do profeta aqui na terra, se você pedir do profeta intercessão, você está cometendo incredulidade. Grave o negócio, não é assim. Né? Quer dizer, a gente olha para esse povo, é incrédulo e tudo, mas a gente tem povo hoje que comete a mesma coisa. Tem, os sábios falam assim, que tem shirk escondido, que a gente não percebe. Tem muito shirk escondido, incredulidade escondida. E esse é um tipo deles. Enfim, esse homem ficou encantado. Lá em Meca, a gente adora, a gente roda lá, né? Mas não tem nada material que a gente sente, né? A gente pode levar um Deus para lá, para a gente adorar? Eles falaram, lógico que pode levar. Aí prepararam um Deus bonito para ele e levou lá. E o primeiro a entrar em Meca. Primeira incredulidade entrar em Meca. Subhanallah. Olha só como começa a bid'ah. Isso é inovação. Ele levou com a intenção disso. Com a intenção de interceder. Ele sabe que tem Deus único. Eles todos, o povo de Meca sabe disso. Levou para interceder. E o primeiro, esse estátua a entrar em Meca chama Hubal. Hubal. Dos famosos, conhecido pelos muçulmanos, conhecido, que o Quraysh adorava. Era o principal dos deuses deles naquela época. Entrou a Hubal e começou. Ele gostou do negócio. Achou muito bom. E a palavra dele não se torna duas. A palavra dele é dito e feito. Lei. Aí ele ordenou todo o povo de Meca a adorar aquilo lá. Queira ou não queira. Começou todo mundo a adorar. Todo mundo. Ninguém pode falar não. Aí ele achou pouco. Aquele povo do Sham lá tem muitos deuses. Por que a gente vai ter um só? Né? Não, mandou uma caravana, vai lá pro Sham e pede para eles fazerem uns deuses para a gente, especiais, diferentes. Aí ele mandou trazer. Diz que ele cometia esses deuses todos, cometia tanta incredulidade e trouxe mais deuses, e se tornou, já que as pessoas já estavam acostumadas a vir em Kaaba, de tudo que é canto,
para adorar Allah, e já começaram também, como isso, porque as pessoas tinham pouca cultura, né? E não tinha nessa época profeta. Então o que eles achavam? Tá certo, a vinda deles fazia a peregrinação, e eles falavam, o povo de Meca e ele, falava assim, que através desses deuses a gente está nos aproximando, eles fazem a gente aproximar a Deus, eles intercedem para a gente com Deus. Você vê como é que conseguiu conquistar as pessoas, e realmente as pessoas acreditaram. Só que aí daí em diante, essas pessoas que estão vindo, proibido mais comprar do chão, deuses. Compra deles agora. Eles, em Meca mesmo, eles começaram a fabricar deuses. Né? Fabricar o quê? Réplicas dos deuses que eles tinham. Que aquilo lá era central para ficar em Meca, e cada um dessas cabilas que vem de fora levava réplicas. Tipo, cada um quer levar para a casa dele, para a cabila dele, essas coisas, levava filiais desses daí, adorava aquilo lá. Tipo, Hubal levava réplica dele, não pode levar o principal. Levaram, tudo bem, começaram a adorar esses deuses, essas pessoas que vinham, e também eles eram generosos, eles matavam carne, matavam um monte de coisas, tudo em prol desses deuses. Né? Ele chegou a tanto a incredulidade dele, e a tanto o mal dele, olha o que ele fez. Olha só o que ela faz. Há muito tempo antes dele, um casal amava demais um ao outro. Um chamava Isaf. Como é que chama? Isaf wa Wana'ila. Só que Isaf wa Na'ila, o nome deles. Não é Romeu e Julieta, não. É igual a Romeu e Julieta, entendeu? Mas uma história de amor, dizem que era muito, muito forte. Aí o homem era do Iêmen, esse casal. Os dois eram do Iêmen. O homem um pouco pobre, o pai dela rico, muito rico, ele foi, como a gente sabe das histórias de amor, ele foi pedir a mão dela, do pai dela, recusou e proibiu até de chegar perto de casa. Só que os amores, as pessoas que se amam, sempre tem um jeitinho, né? Eles deram um jeitinho e marcaram fazer a peregrinação, ir com um grupo de peregrinos para Meca. E foram, mas isso há muito tempo antes dessa bid'ah. Lembram? Muito tempo, Allahu A'lam, pode ser 1000 anos, pode ser 500 anos, ninguém sabe da história. Só que é muito tempo antes. Eles foram lá e eles sabem que a Kaaba, eles foram para fazer a peregrinação, eles sabem que a Kaaba é sagrada. Sabe o que eles fizeram? Se esconderam das pessoas e do lado, bem encostado do lado do Kaaba, fizeram fahsha. Allah. Se relacionaram do lado do Kaaba, quer dizer, do lado sagrado, né? E subhanallah, como é a casa de Deus, aquela casa de Deus, Allah protege, né? O que aconteceu com esses dois? Na hora que fizeram a relação, viraram os dois estátuas. Não existia estátua naquela época. Não existia esses deuses. Viraram os dois estátuas. E o povo descobriu e falaram, vamos colocar eles, um em cima de Safa e um na ponta no Marwa, lá onde se faz sa'i, para servir de exemplo. A intenção para servir de exemplo para os outros, não cometer nunca pecado do lado do Kaaba, nunca, qualquer que seja o pecado. Vocês veem o que é? Isso é inovação. Só que com o passar dos anos, o que aconteceu? Todo mundo esqueceu da história deles, Isaf, esqueceram, o povo esqueceu que isso foi, eles se tornaram estátuas por causa do pecado que eles cometeram. Aí esse nosso amigo aí que estava inventando tudo e todas, trouxe, ele falou, manda trazer esses Isaf wa Na'ila, colocou do lado do Kaaba e começaram a ser adorados também. Vocês viram o que é a bid'ah? Aonde chega a gravidade da bid'ah, né? Começaram a ser adorados igual os outros deuses, as estátuas, né? Mas subhanallah, tanto um como o outro, as estátuas, é errado, é pecado, é incredulidade, tudo. Mas esse é pior, tem coisas gravíssimas, tem coisas graves, né? Esse é pior, mais que gravíssimo. Quer dizer, viraram estátuas por causa do pecado deles. Aí as pessoas, já pensou as pessoas se ajoelhar e chorar e fazer ainda, sacrifica animais para eles, porque considera deuses pelo pecado que eles cometeram? Isso que faz a bid'ah. Subhanallah, aí continuaram, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, de tanto que esse homem, esse Umar ibn Luhay,
de tanto que ele cometeu o pecado, de tanto que ele ordenou o pecado, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viajou no Isra al-Mi'raj, viu ele no inferno. Viu ele num lugar horrível no inferno, andando, e o intestino dele desceu por trás, e o intestino dele puxando lá atrás dele. Olha essa tortura. A tortura, o sofrimento. Quer dizer, ele já, a partir da hora que ele morreu, já começou a sofrer. Imagina quantos milhares de anos que ele está sofrendo no inferno. Isso ainda não chegou ao julgamento principal. Isso ainda não chegou ao julgamento principal. Ainda até hoje não chegou. Ele deve estar sofrendo até hoje pelo pecado que ele fez. Por isso que a gente tem que pensar, tem que analisar, tem que, raciocinar bem quando a gente toma uma atitude. Ver o que vai acontecer isso. Como é que vai acontecer isso para o futuro? Né? O que isso pode dar resultado para o futuro? Isso é o bid'ah, subhanallah. Esses deuses que está escrito aqui, o min al-aliya Hubal, Wud, wa Sawa', wa Yaghuth, wa min a'jabihim hadhihi al-qissa, subhanallah. Há tanto a incredulidade também deles, que eles já começam a acreditar em tudo. Isso que acontece também em qualquer coisa. Hoje as pessoas que acreditam muito como é que fala? Superstição. Não. Superstição. É isso. Aqueles que acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer coisa. Até tem muçulmanos que acreditam naquele negócio que o nosso amigo Ali na Turquia, eles fazem aquele olho azul. É o olho turco. Olho turco, né? Essas coisas. Que isso protege do olho gordo. Fetiche. Acredita em todas as coisas, começa a acreditar em qualquer coisa. Até a gente hoje em dia, a gente vê uma pessoa, se você olhar para uma pessoa e sorrir, olha, parece que eu te vi em algum lugar. Isso é destinado. Isso não sei o quê. Se o Richard estivesse aqui, eu ia falar para vocês da pessoa que estava com a gente no Hajj. Falava a mesma coisa. Qualquer coisa é destinado, qualquer coisa. Essas pessoas que acreditam, sabe? Qualquer coisa que você fala, isso é destinado. Parece que alguém destinou você para falar isso para mim. Parece que não sei o quê. Sabe? As pessoas, subhanallah, quando chega, afunda nos pecados, se afunda nas coisas erradas, começa a imaginar besteira, só besteira, né? E esses também chegaram tanta incredulidade, eles se adoravam. Se eles chegarem num vale, vamos supor, nas montanhas que estão viajando, eles sabem que tem jinn, né? Tem aquela raça do jinn, que vive em lugares abandonados, Eles tinham medo de ficar lá, mas o que eles faziam? Eles falavam, inna na'udhu, né? Bisahibi hadha al-makan min sharri hadha al-makan. Quer dizer, pedimos proteção, né? Do dono desse lugar, do líder desse lugar, que é o jinn, que é o shaitan, né? Que eles acreditam, sei lá, do líder desse lugar, né? Do mal que possa nos acontecer nesse lugar. Né? Peça proteção para quem? Para o jinn ou para o shaitan, subhanallah. Olha a que ponto que chegaram. Qualquer lugar nas montanhas ou no deserto que eles paravam, que sabe que é abandonado, que pode aparecer coisas, como hoje em dia as pessoas falam, almas. Né? Isso é real. São espíritos, não são espíritos, coisas que não existem. Isso é real. Jinn é uma nação que vive com a gente. Enfim, acredita em tudo que vê. Agora vem o pior. Até dentro da Kaaba eles inventaram umas imagens assim, talvez desenhadas, do Sayyidina Ibrahim. Do Sayyidina Ibrahim, que é o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não tem nada a ver. E o filho dele, Ismail, também. Colocaram dentro da Kaaba, quer dizer, como se fosse a imagem deles. Além disso, os mais pecados que eles cometiam, quando às vezes naqueles tribos, eles brigavam às vezes por causa de um camelo, entrou na plantação de outro, ou entrou no quintal do outro, comeu alguma coisa, eles brigavam anos por causa disso. Porque um vai lá e briga com o seu vizinho, mata ele, aí de repente o outro vai se vingar e vai indo assim por diante. Anos eles ficavam brigando por causa de um camelo. Por causa de tanta incredulidade, de tanto que eles eram distantes de Allah subhanahu wa ta'ala.
Outro pecado maior deles, outra bid'ah que eles inventaram, é a relação sexual. A relação sexual, ou até o próprio casamento, relação oficial, fora o que eles tinham quando eles bebiam, que não tinha limite. Fora isso, eles tinham 4 tipos diferentes. 4 tipos diferentes. Acho que nem os árabes aqui sabem o que é isso. Que tipo de nikah chama. Nikah quer dizer o casamento, a relação, essas coisas, ninguém sabe. O primeiro deles, o primeiro tipo de casamento oficial, é o que a gente conhece hoje, casa, que perde a mão da pessoa, do pai, essas coisas. Esse é o primeiro. Segundo, é um homem casado, porque era antigamente a mulher, né? Até a gente vai chegar nisso também. A mulher era escrava, comercializada, vendida, comprada. Não era gente, para eles não era gente. Não era considerada gente, para os incrédulos. Né? Fazia o quê? O homem assim, tipo, casado com uma mulher, Deus que me livre, não vou falar. Nem de exemplo isso é bom. Um homem casado com uma mulher, o que ele fazia? Ele falava assim, eu quero um filho bonito igual fulano. Então você vai lá, fica com ele lá 1 mês, 2 meses, até engravidar dele. Assim, sem casamento, sem nada. Olha que coisa horrível. Fica lá 2, 3 meses por ordem do marido. Mas não é marido, na verdade. Enfim, ela ia lá até sentir que engravidou, voltava. Quer dizer, até os animais acho que têm vergonha de fazer isso. Até os animais, em geral, têm vergonha de fazer isso. Esse é o segundo tipo. Terceiro tipo de casamento, que eu estou falando, oficial. A mulher, que tem um pouco mais de poder, assim, independente em termo financeiro, que não é escrava, talvez, de alguém, o que ela fazia? Ela declarava que ela quer 10 homens. 10 homens. Escolhia 10 homens dos tribos e tinha relação todo dia com um, até engravidar também. E quando ela engravidava, essa que tem poder, ela escolhia um dos homens para ser o pai. Não interessa se é ou não, porque na época não tinha DNA. Não interessa, ela não descobria. Só ela falava assim, bom, você é o pai desse filho. Pela lei do tribo lá, não pode negar. Tem que aceitar. Se ele teve relação com ela, igual os outros, ele tem que aceitar. Aí ele aceitava e assumia o filho, mesmo não sendo dele. Né? Olha só. Quer dizer, relacionamento o quê? Volto a falar, animal. Pior do que o animal. E o quarto e o último, a mulher também, principalmente o bari, quer dizer, o bari é a mulher da vida. Mulher solta. O que ela quer? Também, quando ela quer se ter filho, uma coisa assim, até às vezes até para vender, até para, sabe, comercializar, ela colocava uma bandeira especial na frente da casa dela, colocava a bandeira, aí quem passa, qualquer homem que passa na frente da casa dela sabe que essa mulher, Barri, tá lá. Bandeira vermelha. Tá lá, esperando qualquer um que entra, se relaciona com ela. Livre. Sem pagar, sem nada. Uma regra assim. Só que essa, quando ela engravida, é o próprio tribo que escolhe para ela o pai, que eles querem que seja o pai do filho. Né? A sujeira, a imundície que eles viviam, e principalmente quando vinha a bebida, pior de tudo, chegava a tal ponto que o homem casava com as irmãs, 2 irmãs. Hoje isso, no Islã, totalmente proibido. Até pecado, maior pecado. E um dos maiores pecados que foi proibido no Corão, não é só assim pecado. Foi proibido no Corão também, é você, um homem, casar com uma mulher que já casou com seu pai, mesmo separada ou mesmo que o pai falecido. A mãe, tipo madrasta, não é mãe dele, mas madrasta. Ele não pode mais, acabou. Se o pai teve relação, ou vice-versa, o filho casou com uma mulher e teve relação com ela, e esse filho morreu, e o pai quer essa mulher ficar, porque não é parente de sangue, ficar com ela, proibido, acabou. Teve relação com o filho, acabou. Não, se tornou como filha para esse pai, ou mãe para esse rapaz, e vice-versa, se for ao contrário, a mulher, né? Pensei que isso virou alguma coisa. Ou vice-versa a mulher, né?
Também se a mulher não pode casar com o sogro, já que teve relação com o filho dele, acabou. Mesmo que separa do filho, mesmo que o filho morre, ela não pode mais ter nenhum tipo de relacionamento. Existem regras. O islamismo veio para organizar a vida humana, para organizar, né, a família e relacionamento. Não é assim, à toa, que nem animais ter relações. Subhanallah. A gente fala tudo isso, está falando tudo isso, é importantíssimo para a gente saber. Hoje, a gente está falando sobre esses problemas que havia antes do islamismo. Milhares de anos, sim, mas aconteceu e veio e continuou com os romanos, com os persas, com tudo, mesmo na existência do islamismo. Sendo que o islamismo, quando entrou, proibiu tudo isso. Colocou regras, colocou leis, né? Colocou respeito. A mulher que era comercializada, vendida, adivinha mais ainda. Tipo, quando o pai morre, e mesmo que era casado com a mulher, nessa época da ignorância, mesmo que era casado com a mulher, quando eles dividiam a herança, os filhos dividiam a herança, a mulher era dividida junto. Já pensou? Já pensou o filho ter como herança uma parte em dinheiro e outra parte em material, e esse material a própria mãe dele? Tem coisa mais horrível do que isso? Ter a mãe dele como... Porque se ele tem direito, porque é dele, tem direito de vender. Já pensou vender a mãe dele? Como uma vez o profeta, e os sahaba dele, falaram na frente de um rei para um incrédulo que estava desafiando eles, falaram para ele falou para o rei, já pensou, eles querem dar direito para a mulher que a gente compra, que a gente vende, que a gente faz o que quer, usa e joga fora? Querem dar direito a esses muçulmanos sair para a mulher igual o homem, igualzinho o homem? Aí ele falou, o muçulmano falou para ele, Ya Amr, você tem coragem de vender e de comercializar o útero que te carregou 9 meses? Sua mãe? Aí o rei falou para ele assim, lembra daquela cena do rei Habash, né? Falou para ele, por que seus deuses agora não têm mais resposta, Ya Amr, aquele incrédulo? Agora seus deuses não têm mais resposta para isso? Agora eles, quer dizer, eles conseguiram te fechar a boca? Como é que você vai vender a sua própria mãe? Subhanallah. Quer dizer, e hoje, acusado que os muçulmanos maltratam a mulher. Os muçulmanos sacrificam a mulher. Os muçulmanos escravizam a mulher. Sendo que há 1400 anos, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala falou dele, né? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nós te enviamos como misericórdia para todo o universo. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até para as mulheres, até para tudo. E por isso naquela época ele libertou as mulheres e deu os direitos igualzinho do homem, igualzinho. E hoje falam isso, sendo que o Ocidente deu os direitos para a mulher mais ou menos há 80 anos atrás. Quanto tempo faz que a mulher consegue voltar aqui no Brasil? Acho que 100 anos ou 80 anos. 39. Começou a voltar aqui no Brasil, começou a ter direito. Sendo que o islamismo há 1430, para ser exato, em 37 anos. Certo? Ou já são 38, né? 38, já entramos em 38. Então, quem que é civilizado? Quem que deu os direitos primeiro para a mulher? Qual a organização social mais perfeita do que o islamismo? Eu vou falar para vocês só mais uma bid'a. Aliás, duas. Uma que a incredulidade dos vê bem. Quando se fala a expressão unsur akhuka zaliman ou mazluma, né? Quer dizer, dá apoio para o seu irmão de fé, seu irmão de raça, seu irmão, né, próximo, dá apoio para ele, sendo justo ou injusto. Na época, antes do Islã, o que era justo ou injusto? Quer dizer, se você vê seu irmão está vencendo, vai lá e apoia ele e vence junto com ele, bate no inimigo. Se você vê ele está sendo justo, apoia ele. Se está sendo injusto, apoia ele também. Isso é certo? Lógico que não. Quando veio o Islã, o que ele fez? O Rasul sallallahu alaihi wasallam falou para eles exatamente a frase é essa, mas o significado é outro. A frase unsur akhuka zaliman aw mazluma, dá apoio para o seu irmão, justo ou injusto. Mas quando é justo,
seja com ele, apoia ele. Quando é injusto, você alerta ele que está sendo injusto. É isso que é o certo. Não você apoia ele de qualquer jeito. Não. Hoje até na mídia eles falam isso, que os muçulmanos têm isso como exemplo. Eles falam até dos que brigam, de não sei o quê. Eles têm exemplo, os muçulmanos têm esse exemplo. Não, temos esse exemplo, a gente apoia o injusto. Quando eu chego o nosso irmão Ali aí, falo para ele: irmão, você está sendo injusto com haram, não pode. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a injustiça. Isso que é apoiar seu irmão. Não você chegar, ele está batendo em alguém, você bate também, junto com ele. Não, você tem que alertar ele, não pode fazer isso. Outra coisa que é bid'ah, sobre as mulheres também, só para finalizar com isso, Ma'aleshi. Demorei um pouco hoje, não coloquei o celular para alertar, mas sobre a mulher. Diz que quando havia guerra, e lógico, depois de cada guerra tem espólios de guerra, né? Espólio que fala. Eles recolhem essas coisas. E quando eles lutavam naquela época, na época da ignorância, antes do islamismo, eles levavam as mulheres também, como riqueza da guerra, né? Depois, a educação dos árabes, isso só nos árabes, a educação dos árabes, do tribo, essas coisas, eles faziam o quê? Depois que terminava a guerra, de uns dias, e estabelecesse a situação, aqueles que fugiram, aquelas que voltaram para sua terra, essas coisas, estabelecesse a situação, aí quem levou as mulheres, tanto desse lado como desse lado, dá a opção para essas mulheres. Você gostaria de ficar com o seu atual dono, porque era dono, tanto o antigo como o novo, atual dono, ou você quer voltar para sua família? Porque às vezes é a filha, vamos supor, ou esposa, essas coisas, se quiser voltar, eles davam a opção para ela, por educação deles. E cada uma escolhia o que ela quer. Só que aconteceu uma vez que um tribo chama Bani Rabi'a, mashhur, essa cabila, esse tribo muito famoso, um dos mais antigos dos árabes e atual, assim, chegou na atualidade, né? Bani Rabi'a perderam na guerra e levaram muitas mulheres deles. Entre as mulheres, a filha do rei, a filha do Amir dele. Aí quando chegou, acho que deve ter ido com algum dos donos, bonitão, né? Jovem, alguma coisa. E ele fez a mesma coisa. Ele falou: quer voltar para o seu pai? Ou quer ficar aqui? Aí ela escolheu ficar lá, lógico, né? Achou um bonitão, essas coisas, quis ficar lá. Isso foi uma grande ofensa, porque ele sabe, às vezes os tribos sabem, o pai dela soube que ela foi dado para ela opção, e ela trocou, ela não quis voltar para o pai dela. E a filha do rei, isso é uma ofensa enorme, né? Aí o que aconteceu? Olha só a próxima bid'ah. Olha só a próxima. Eu tenho certeza que ninguém sabe dessa bid'ah. Ou sabe, Muhammad? Não sei. Da bid'ah das mulheres. O que fala no Corão sobre as mulheres? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Quer dizer, a al-mau'uda, aquela que enterrava ela viva. Todo mundo sabe, antes do islamismo, na ignorância, enterrava as mulheres. Quem vinha a mulher para ele, nascia a mulher assim, ele ficava com vergonha, se escondia das pessoas. Inclusive a pessoa que tem um coração um pouco mole mais do que os outros e quer manter a filha, não quer enterrar viva, não quer matar ela, ele mantinha ela. Mas sabe o que ele fazia? Por causa da honra dele, que não ser ofendida, ele ficava escondido, não saía na rua, não saía entre as pessoas. Ficava escondido. Tem até um versículo sobre isso, que fala sobre isso, né? Aí ele... Deixa eu ver se o versículo está aqui. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. Quer dizer, se alguém foi anunciado para ele, já pensou, o homem está esperando lá para a mulher ganhar um neném, né? E fala para ele: vem o menino, que nem o nosso irmão Said e o nosso irmão ali. Eles, lógico, aqui morreram de felicidade, né? Como eu fiz no hospital, a minha mulher ficou preocupada. Um sonho que eu sonhei antes sobre a minha primeira filha, eu vou contar para vocês online, foi demais. Sonhei que era exatamente como ela nasceu. Ruiva demais,
quase não aparecia o pelo dela de tão ruiva, e é parecida muito com meu sogro e com a minha mãe, rahimahullah, né? Aí eu falei para minha mulher, 2 meses antes dela ganhar neném, falei para ela, sonhei a menina linda, mas assim. Só que eu comecei a gritar no hospital, não quero essa filha, devolve essa filha. Eu se gritava e fugia e tudo. Só que na hora que nasceu, eu fui para o hospital e eu vi ela mexeu os olhos, sabe aquele som, aquela coisa linda, aquele sentimento maravilhoso. E a primeira ainda, eu senti que ela olhou para mim, saí no hospital gritando, ela olhou para mim. Meu tio falava, para de fazer isso, estamos passando vergonha, para de fazer. Ela olhou para mim, wallahi, ela olhou para mim. Eu falava, de tanta felicidade. Eu fui lá pro quarto, a minha mulher estava chorando, com medo de acontecer a minha mesma reação. Eu trouxe um monte de flor para ela, trouxe chocolate para ela, de tanta felicidade que eu fiquei. Ela falou, você viu a menina? Eu falei, vi. Ela olhou para mim, ela viu a minha felicidade e ela mudou a reação, né? Diferente, hoje em dia, diferente, como estou falando dos irmãos aqui, deve ter mesmos sentimentos, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa elas e faz delas virtuosas, inshallah. E Allah subhanahu, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, quem cria 3 meninas virtuosas, 3 meninas bem virtuosas, ele ganha um paraíso direto com elas. 3, quem quer mais do que essa dádiva? Essa ignorância de falar, não, menina, isso aqui, nunca, isso não, essas são dádivas, essas são, no Corão fala, quem tem, né, não sei a palavra certa, mas quem tem a menina, como se fosse hediya, quer dizer, como se fosse presente de Allah subhanahu wa ta'ala. E o menino normal, quem é o menino normal, não assim, nesse aspecto da palavra. Subhanallah, voltando à nossa história, esse homem, esse Amir, porque a filha dele não escolheu voltar com ele, ele jurou. Ele falou, wallah, se daqui para frente vier mais filha ou filhas, eu vou matar elas na hora que nasce, ou um pouco depois. Sabe quantas filhas ele teve? 10. Matou todas. Enterrava todas, viva. Todas. Adivinha o que é a bid'ah que eu falei bid'ah? Sabe o que aconteceu? Depois disso, aos poucos, naquele tribo cresceu isso, se tornou um costume, que quem tem filha enterra ela viva por causa daquele homem. Depois disso, se tornou bid'ah em todas as tribos árabes. Antes da ignorância, na época da ignorância. Né? Vocês viram o que é bid'ah? O que ela faz? O que um homem pode fazer uma coisa assim, de repente, assim, por ignorância, sem pensar o que ele chega a fazer? O que ele causa na sociedade? Ele causa uma bid'ah que pode acabar com a sociedade, prejudica a sociedade. Né? Subhanallah. Então a gente tem que tomar cuidado com bid'ah. Tanto que a gente pode lançar, qualquer um de nós pode lançar bid'ah. Qualquer um de nós pode pensar que está fazendo bem. Não, recitação ou alguma coisa que a gente faz na mesquita, qual o problema? Ou aquela dança que se faz na mesquita, qual o problema? Né? Isso se torna bid'ahs. E se distancia das orações. Hoje tem grupos que faz coisas na mesquita. Ele vem até a mesquita, faz as coisas e não reza. Não reza, reza oficial. Ele acha que fez a obrigação dele e vai embora. A bid'ah chega a tal ponto hoje tem gente que faz isso, grupos que faz isso, né? Por isso que temos que tomar cuidado com essas coisas, né? Wallahi, al-bid'ah é uma gravidade terrível na sociedade. Bom, temos mais algumas coisas aqui, mas vamos deixar, inshallah, para a próxima aula, né? Para a gente falar e para deixar a gente mais preparado e mais informado sobre a vinda do profeta. O que é isso tudo? Mostra a importância do profeta alayhi salatu wassalam. Mahada abiyul alayhi salatu wassalam. Isso é a importância dele. Por que é a importância dele? A vinda dele. Para mudar tudo isso. Para mudar todas essas regras horríveis. Essas regras que nem os animais aceitam no meio deles. Mudou tudo isso. Por isso ele fala também sobre a educação, um pouco de educação dos árabes que tinha sobre isso, generosidade, doação, hospitalidade, essas coisas que tinha no meio dos árabes, apesar de toda essa ignorância. Mas o que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou no final? Innama bu'ithtu li'utammimu makarim al-akhlaq. Innama bu'ithtu, quer dizer, eu fui enviado para completar makarim, quer dizer, o melhor, o valor, al-akhlaq, a educação.
Quer dizer, o que ele significa não é só al-akhlaq. Ele não falou al-akhlaq, porque tinha, no meio do árabe tinha ainda akhlaq, tinha coisa. E a propósito, isso que acontecia com as mulheres nesses tribos, isso não é só árabe, gente. Os romanos faziam isso. Eles trocavam mulheres, eles davam mulheres em troca de às vezes, comida, de armas, vamos supor, presenteavam os reis com mulheres, queira ou não queira. Os romanos e os persas faziam isso, mesma coisa. Não vamos pensar que só os árabes, ou antes, isso tudo, volto a repetir, principalmente para os irmãos da internet. Quem escuta uma ou duas vezes, se não entendeu, escuta a palestra várias vezes para entender isso muito bem. Isso, essas épocas, na época da ignorância, antes do Islã, antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta, ao contrário, quando ele veio, ele mudou tudo isso. Nisso a gente vai ver nas próximas, inshallah, nas próximas palestras, como o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai mudar tudo isso. Por isso que estou falando, que a gente está falando sobre isso, sobre essas coisas todas, para a gente entender o quanto que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam é importante para todo mundo, inshallah é importante para a gente, inshallah, que todo mundo tenha o profeta como exemplo, como guia, porque Allah, quem segue exatamente como o profeta, sem bid'ah, sem invenção, sem inovação, quem segue o que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe e foi revelado para ele não vai se perder nunca. Só pelo que ele falou, taraktukum ala mithl al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha. Deixei vocês como se fosse uma luz no meio da noite, né? Quer dizer, o Islã, uma luz para a gente no meio da noite, mesmo na escuridão, uma luz. Quem segue nunca vai se perder. Barakallahu fikum, muito obrigado pela companhia, pela paciência que tiveram hoje comigo, que estiquei um pouco a mais, né? Eu sei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, os irmãos da internet. Acompanhem, como eu falei no início, manda suas dúvidas através do Face e do site dos nossos irmãos aqui na Mesquita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.